O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveis praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E som. Queridos irmãos, nós estamos diante de um sermão, de uma exortação de Jesus a respeito da falsa espiritualidade, da espiritualidade de aparência. Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja, escreveu que não adianta andar com o terço na mão, no pescoço, né, que está na moda, andar com o terço no pescoço, na mão, no pé, e o diabo no coração. Ai de vós, Jesus começa dizendo por 3 vezes, ai de vós. O primeiro ai de vós, ele vai falar o seguinte: ai de vós, porque são fiéis às leis e práticas externas, mas deixai de lado a justiça e o amor de Deus. Então, ai de vós, porque são presunçosos, acham que serão salvos pelas suas obras. Então, eu vou à missa todo domingo, eu rezo o texto todo dia, eu dou o dízimo, então Deus é obrigado a me salvar, ou melhor, eu me salvo porque eu tenho boas obras, porque eu faço bem. Gálatas 2,16: o homem não é justificado pelas obras da lei. Jesus está combatendo essa presunção de achar que você tem o direito de ser salvo porque faz boas obras, logo não precisa da graça de Deus para a salvação. No outro evangelho, os discípulos perguntam, dizem: Senhor, mas assim ninguém vai se salvar? Jesus vai dizer: para os homens é impossível se salvar, mas para Deus nada é impossível. Então, as boas obras e a lei têm o objetivo de purificar o coração e, consequentemente, de agradar a Deus. Nós fazemos boas obras não para comprar a nossa salvação, não porque pelas boas obras seremos salvos. Nós fazemos boas obras para amar a Deus.
o bem que eu faço, a minha conversão é para amar a Deus, para agradar o coração de Deus, não é uma troca. Essa presunção ela vem desde os fariseus até nós hoje, porque tem gente que... a gente vê essa presunção quando a pessoa começa a dizer: ai, eu rezo, eu vou na missa, eu faço tudo direitinho, e por que coisas ruins acontecem comigo? É a mesma presunção que Jesus está dizendo: ai de vós, que acham que vão ter privilégio, porque fazem boas obras. Se o Filho de Deus passou pela cruz, se o Filho de Deus, o Filho do homem, não tinha onde repousar a sua cabeça, aí eu acho que eu tenho o direito de ter sombra e água fresca. Por quê? Porque eu dei uma mitex para alguém que estava com fome, porque eu dei uma cesta básica. Só o amor e a misericórdia de Deus podem nos salvar. Então, padre, eu não preciso fazer boas obras para ser salvo? Lucas 11:42. Nós acabamos de ouvir no Evangelho. Deveis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Devem praticar as boas obras, como eu disse, para agradar e amar a Deus, sem deixar de lado o reconhecimento de que nós só podemos ser salvos pela misericórdia, pela graça e pelo amor de Deus. O segundo, ai de vós. Ai de vós, usa da fé dos outros, da ignorância dos outros, para ter vantagem, prestígio. Gostam dos primeiros lugares, quer ser servido e aplaudido por todos. Marcos 10:43, quem quiser ser o maior, seja servo de todos. Ai de vós que usam da fé, a falsa espiritualidade, usam da fé para ter prestígio e reconhecimento. Tomem cuidado com essas pessoas. Tomem cuidado com essas pessoas que querem demonstrar grandeza. Santa Teresa d'Ávila diz assim para nós: não é grande o que parece grande, mas o que é grande diante de Deus. Não é grande o que parece grande, mas o que é grande diante de Deus. Diante de Deus, o maior é aquele que serve. O maior é aquele que está por último, que pega o último lugar. O terceiro, ai de vós. Ai de vós, sois como túmulos que não se veem. Porque, embora exija, ou melhor, embora aparenta santidade, grandeza, na verdade esconde uma podridão que ninguém vê. Bom, Jesus poderia ter terminado o sermão, mas aí o mestre da lei, ele diz: Senhor, mas assim o Senhor nos ofende. Mas como Jesus ele não está nem aí para você se ofender, porque as pessoas falam assim: ah, padre, não pode falar certas coisas porque vai ofender, porque as pessoas não vão se sentir acolhidas. Aí, em nome da acolhida, o padre não pode pregar o Evangelho. Tem gente que acha que a minha pregação é muito dura. Eu já ouvi falar por aí. Minha pregação não é dura não, gente. A palavra de Deus é dura. Não é duro quando Jesus diz assim: se a sua mão te leva a pecar, corte-a, porque é melhor ir para o céu sem a mão do que ir para o inferno com as duas mãos? Não é duro? Sim ou não? Fui eu que escrevi isso? Foi ele. A palavra de Deus é dura. Agora, se as outras pregações não são duras, eu não sei o que eles estão pregando. Eu não sei o que está sendo pregado. Porque quando eu desço daqui, eu estou aqui pregando a palavra de Deus, não estou inventando coisa. Quando eu desço, não me interessa se é homossexual, se é amaziado, se é de segunda união. Eu abraço, beijo a todos, sento na mesa com todos. Mas se a palavra de Deus diz que da imoralidade, do pecado, eu tenho que falar. E Jesus era assim.
Aí Jesus já poderia ter acabado. Aí o mestre da lei diz assim: ai, mas assim o Senhor nos ofende. Aí ele vai dizer: ah, então ai de vós também. Aí sobrou para ele: ai de vós que criam leis e regras pesadas que vocês mesmos não vivem. Aí isso vai mais para o contexto do judeu do que para nós, porque o judeu tinha 613 leis que eles inventaram. Mas os próprios fariseus não viviam tudo aquilo que eles pregavam. De nada serve andar com um rosário nas mãos e o demônio no coração. Assinado Santa Teresa d'Ávila. Que nós tenhamos uma religiosidade que expresse o fruto sempre da nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus, a nossa espiritualidade, para ser verdadeira, precisa dar frutos, precisa ter frutos. E esses frutos são, cada vez mais, a busca da perfeição, a busca da santidade. Fruto de santidade em nós, de desejo de obedecer e de ser fiel a Deus em todas as coisas. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.